Dando uma segunda marcha aqui, Paulinha, aproveitando que você já aqueceu o gogó, né? Já deu uma aquecida na garganta, vou abrir contigo, beleza? Belezinha. Em que contexto o presidente Donald Trump disse que os tempos atuais são assustadores para os jovens homens nos Estados Unidos? Vamos lá. Então, ele está fazendo referência ao que está acontecendo com o indicado para a Suprema Corte dos Estados Unidos, o juiz Brett Kavanaugh. Então ele disse assim, é um tempo muito assustador para homens jovens nos Estados Unidos, quando você pode ser culpado de algo de que você pode não ser culpado. Aí ele diz assim, alguém pode acusar você de algo, não necessariamente tem que ser uma mulher, mas alguém pode acusar você de algo e você automaticamente se torna culpado. Então ele está fazendo referência a esse caso, esse juiz, o Brett Kavanaugh, ele está sendo acusado de assédio sexual denunciado por 3 mulheres. Uma em especial, já depois, contra ele, né, que é exatamente a Christy Blasey Ford. Então, ela foi ao Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos e ela contou a sua história. É uma história que aconteceu há muito tempo, na década de 80, quando ela tinha 14 e 15 anos e o juiz tinha seus 17 anos. Então, ela fez uma narrativa extensa lá, de tudo que ela se lembra desse acontecido. E a história é mais ou menos a seguinte, Edgar. Ela estava numa festa, junto com vários jovens. Ela subiu uma escada para ir ao banheiro. Acabou empurrada para um quarto por quem ela disse ser o Kavanaugh e um amigo. E aí, esse garoto teria tentado estuprá-la. Ela imaginou que seria estuprada. Ela estava de maiô, então ele teria passado a mão nela, tapado a boca dela, contido ela, trocado risadinhas ali com o amigo que estava junto, então, numa situação, assim, maliciosa. Ela conseguiu uma hora escapar, porque parece que o outro amigo pulou na cama, rolou um bololô lá. Ela escapou, se trancou no banheiro e essa foi uma questão aí que traumatizou ela para a vida inteira e tal. E quando ela ficou sabendo que o Kavanaugh podia ocupar esse cargo, ela sentiu uma obrigação cívica, isso foi o que ela falou no depoimento, de falar sobre isso que tinha acontecido com ela. E aí, na cola, 2 outras mulheres vieram a público dizer que já viram esse juiz também, quando mais novo, na época da faculdade, agir de forma, digamos assim, agressiva em relação às mulheres. Então, bebendo muito, expondo uma colega ao seu pênis na frente dos amigos, ridicularizando essa menina. A outra diz que era comum ele estar presente em festas, bebendo muito, alcoolizando meninas para depois estuprarem em bando. Então são denúncias aí sérias, feitas por 3 mulheres, e isso está sendo analisado, não é, Edgar? A gente não sabe da veracidade exata dessas histórias. O FBI está averiguando, a expectativa é de que essa averiguação termine agora, essa semana, e apesar disso, o Trump tem apoiado e muito essa indicação, né? O juiz se defendeu, deu entrevista à Fox, inclusive depois nessa mesma comissão, negando, dizendo que não se lembra de ter vivido nada disso, né? E aí até surgiu uma outra questão, que é essa questão do uso de álcool, né? Você tem problema com álcool? Não tem problema com álcool? O juiz disse que não, e aí isso também virou um ponto. Será que ele está falando a verdade nos depoimentos que ele fez frente a essa comissão, ou ele mentiu? Não só em relação agora aos assédios, mas também em relação à conduta de vida que ele tem. Será que ele tem problemas com álcool? Será que ele já teve blackouts alcoólicos e por isso não se lembra de algumas situações? Esse é um outro ponto que também está pegando. E em relação a isso, o Trump também comentou que ele acha que não é aceitável caso ele tenha mentido frente à comissão. Isso não seria aceitável. Então tá aí, ainda sob investigação. Agora é com vocês aí os comentários. Bom, vamos lá. O que vocês pensam dessa declaração do Trump também? E é fato, né? Eu me lembro, enquanto Paulinha fala, para passar a palavra para vocês aí, recentemente também eu li uma notícia, eu que procuro acompanhar algumas bandas. Tem uma banda chamada Sigur Rós, que é uma banda islandesa, e o baterista dessa banda... Eu adoro essa banda. Gosta do Sigur Rós? O baterista da banda se afastou da banda porque está sendo acusado também de assédio por uma artista de Los Angeles chamada Megan Boyd. Megan Boyd, é isso o nome dela? Megan Boyd, que teria dito, né, que ele, em 2013, eles dormiram juntos e estavam embriagados ali, e ela percebeu que estava sendo
penetrada, tudo. O cara se afastou, agora a banda afastou o cara e ele se achou na melhor condição, né, que ele poderia enfrentar nesse momento, afastaram da banda para poder se defender. Essas coisas vão surgindo, assim, o que levantam alguns pontos, né? Será que esse cuidado, né, não está sendo levado a sério? Porque as pessoas estão alteradas em suas consciências. E a que ponto isso? É muito tênue, né, o que é ali, o que está dentro da razão, o que a pessoa pode perceber e o que ela está sendo levada por conta de estar ali entorpecida ou alterada. Quer dizer, tô dizendo isso pra... tem aquilo, às vezes duas pessoas bêbadas fazem algo, uma delas se arrepende depois e daí retroativamente vira uma outra situação. Tô só colocando mais essa ilustração aqui para vocês falarem a respeito dessa afirmação do presidente Donald Trump. Essa banda, ela fez a trilha sonora daquela cena final do Vanilla Sky. É sensacional, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas, Joel, comenta primeiro, depois eu tenho alguns pontos para levantar desse caso. As acusações contra esse juiz aí que o Trump nomeou são muito graves, têm que ser investigadas mesmo. Felizmente, parece que duas delas aí concretas têm testemunhas, né? Então teria o amigo dele, quem é esse amigo? Eu acho que essa é a testemunha-chave, né? Testemunha-chave para dizer se houve ou não. E mesmo a outra dele ter mostrado em público lá e ridicularizado, também mais gente deve ter visto isso. Então dá para ir atrás de averiguar isso aí. Isso é diferente de dizer que ele participava de uma cultura meio de bebê, de ir atrás de meninas e tudo, que isso em si não é... Mas tá sendo dito crime. Isso. Tá sendo dito isso também, exato, mas tem acusações concretas, né? Tipo, ele fez isso, fez aquilo, isso dá pra averiguar. Agora, ele gostava de beber e bebia com mulheres com a intenção de fazer um estupro grupal depois. Daí tem que ver, isso é só uma imaginação na cabeça da pessoa, de fato ocorreu isso e portanto, haverá testemunhas pra falar sobre. Agora, esse é o problema, né? São acusações graves, mas a gente vive num momento em que tem tantas acusações acontecendo, algumas delas infelizmente falsas, que... não tem como... O fato de alguém acusar alguém de algo não é uma prova. É porque cabe o ônus da prova, no caso, também. Porque quem está acusando de forma leviana também está sob os auspícios da lei, não é? Agora o problema... Sob juramento. Mais ou menos como acontece aqui no Brasil, que o presidente é um dos que menos apitam em toda a democracia, ele está na mão do Congresso e a maioria no Congresso é, sim, muito importante e a imprensa tem parte dos eleitores não saber disso, tem culpa em parte dos eleitores, grande parte não saber disso, porque só ficam debate para presidente, voto presidencial. O cara é o que vai menos apitar lá, depende do Congresso, depende do Senado e dos deputados e a mídia não releva isso. E aí as pessoas que têm acesso à informação sabem, a grande maioria brasileira infelizmente não tem acesso à informação, não sabe, acha que um presidente é um herói. Mas isso posto nos Estados Unidos, isso também se repete. E agora no mês que vem, em novembro, haverá as eleições legislativas nos Estados Unidos e tá para desempatar o jogo entre democratas e republicanos. A indicação agora do Brett Kavanaugh, a indicação do Trump, é uma indicação republicana, ou seja, há muito gosto do próprio Trump. Os democratas vão perder agora, por grande diferença a maioria para os republicanos. Isto está em jogo, isto não é brincadeira. Os Estados Unidos, sobretudo a política mundial, tem sim possibilidade de jogos muito sujos. Isso tem que ser levado em consideração. Por que isso do nada, 36 anos depois, vem à tona? Essa acusação não tem como saber se isso aconteceu ou não. Outras coisas que têm que ser colocadas em cima da mesa. Que depoimento estranho dessa senhora, não estou a desqualificando, estou só levantando todos os pontos que devem ser analisados. 36 anos depois, essa senhora vem e fala... olha, aconteceu isso quando eu ia subir a escada, eu fui empurrada para um quarto. Tudo bem, um quarto no andar de cima ou no andar de baixo? Não sei. Em que bairro que foi essa festa? Não sei. Mas quem que tava lá? Não sei. Quantas pessoas dentro do quarto? Não sei. Eu só sei que eu bebi cerveja e fui abusada. Mas a senhora não lembra de mais nada? Como que a senhora voltou pra casa? Não sei. Como que a senhora chegou lá na festa? Não sei. Isso tudo é fato que eu tô falando. Ela não sabe de absolutamente nada, só sabe desses fatos. Aí ela disse que não contou a época para os pais e não contou pra polícia também, tampouco, porque isso causou um grande abalo à estrutura mental dela e causou sérios problemas na vida adulta também. Porém, ela é professora de psicologia. Se essa senhora parte-se da premissa de que tem estrutura moral, estrutura psicológica para ensinar os outros, ela não tem para lidar com o próprio caso, eu acho isso tudo muito, muito estranho.
tem jogo de interesse por trás, possibilidade de jogo de interesse por trás e muitos fatos, muitas questões sem resposta que envolvem essas acusações. Esses casos, eles demoram mesmo, desculpa, Joel, esses casos demoram, a pessoa fica com um trauma mesmo, mas até aí, considerar que o que ela disse tem um embasamento que cabe aí o cara ser realmente processado, é bem difícil de acontecer. E outro caso da banda foi também, o cara aconteceu em 2013. E o próximo caso que a gente vai tratar com o Vini é de 2009. Né? Então, é complicado mesmo. Vamos combinar que a resposta do juiz também é complicada. Eu não lembro. Eu acho que é muito... Ele tinha 17 anos. Se alguém não, eu sei que eu não estuprei ninguém antes de 7 anos. Eu sei. Eu não lembro. Caio, eu acho assim, é óbvio que tem que ser investigado, é óbvio que pode ter envolvimento aí político, pode ser qualquer coisa, mas eu acho muito complicado sempre fazer isso que você tá fazendo, que é julgar a vítima, o momento em que a vítima... Não tô julgando ninguém, eu tô colocando cartas na mesa. Essas cartas são importantes. Julgando um pouco, não, sim. Não tô julgando querendo ninguém. dizer assim, por que não falou a época? Por que não sei por quê? Isso aí são perguntas que você, infelizmente, eu já te falei até isso na redação, infelizmente nunca ninguém te pegou aos 15 anos e tentou fazer uma coisa com você, e isso normalmente acontece com mulheres. Então é uma posição que eu consigo me colocar mais e entender que Alguém talvez... te pegou quando você tinha 15 anos? Não, mas eu consigo entender, porque quando eu ando na rua à noite, passa um cara do meu lado e fala gostosa, eu cago de medo de acontecer isso comigo. Falei um palavrão, mas é isso. Você não tem esse sentimento, você não sabe como é que é. Então acho que julgar a vítima não é o caminho. Investigar, com certeza. Imaginar que possa existir interesse político, tudo bem. Agora, duvidar desse jeito que você faz, eu acho muito perigoso, porque se essa pessoa foi prejudicada na vida dela por um acontecimento que, vamos e venhamos, é terrível e ninguém queria passar por isso, você tá sendo uma pessoa, assim, sem nenhuma empatia e sem a menor capacidade de se colocar no lugar dessa mulher. Só isso.